as pessoas, qualquer uma das pessoas pode ter câncer, inclusive de boca, inclusive em qualquer outra parte do corpo. No momento que você sabe, você tem o entendimento que o câncer é uma doença genética. Dizer que ele é uma doença genética não quer dizer que ele seja hereditário, embora ele também possa ser. Dizer que ele é uma doença genética quer dizer que ele está relacionado ao DNA. Precisa que aconteça alguma mutação no DNA para o tumor acontecer. Como todo mundo tem DNA, todo mundo tem chance de ter câncer. É claro, vocês que estão me escutando, eu, e simplesmente isso é do jogo. Qualquer pessoa está sujeita a ter essa doença. E aí, você vai ter aqueles pacientes que eles têm mais chance de desenvolver a lesão. O câncer de boca, em particular, que é o que a gente está tratando. E é esses fatores que são conhecidos para que o paciente desenvolva o câncer de boca, que nós vamos usar para pautar, para graduar como vai ser o esquema de prevenção desse paciente. Quero dizer que a gente não vai fazer esse esquema de prevenção igual para todo mundo, porque as pessoas têm riscos diferentes. A gente também não tem uma fórmula determinada que você vai colocar as variáveis ali e ele vai te dar uma receita de bolo de qual é o intervalo de consultas para o paciente. A gente tem algumas coisas já bem determinadas que a gente pode utilizar como critério, mas dependendo de fatores que a gente vai listar eles aqui em seguida, você vai construir esse esquema de retorno do seu paciente. Ah, mas o paciente não vai querer, porque o paciente só quer que a gente resolva a queixa principal dele. Não, ele vai querer, a gente vai te dar alguns argumentos para você utilizar com os pacientes, e esses argumentos eles vão ser convincentes. Então, o primeiro passo é você ter o entendimento, a compreensão de que todo paciente ele pode ser encaixado ou incluído num retorno ou num esquema sistemático de retorno para você fazer a prevenção do câncer de boca, porque todas as pessoas têm DNA, e aí você precisa filtrar esses parâmetros no câncer de boca. Porque, vê bem, a gente acabou de dizer que isso é uma doença genética e depende de alteração do DNA. Por isso que não precisa necessariamente passar por essas lesões prévias que nós citávamos antes. Então, se o paciente não tem leucoplasia, não tem eritroplasia, o paciente não tem nada na boca, ele não tem risco para tumor. Tem sim, todos têm. E, aliás, a grande maioria dos tumores da boca, ele não faz esse passo a passo. Ele não vai nesse esquema assim, o primeiro paciente vai fazer uma mancha branca, aí vai passar alguns meses, ele vai continuar fumando, vai fazer uma mancha vermelha, aí vai passar mais alguns meses ainda, talvez 1 ano, 2, e aí aquela mancha vai malignizar. Não, não é assim que acontece na prática. Isso é muito individual. Aliás, a percentagem, o número estatístico de pacientes que têm leucoplasia e as leucoplasias evoluem para tumor maligno, ele é muito baixo, ele é muito pequeno. A maioria das pessoas já começa fazendo tumor maligno, já começa com a coisa enlouquecida. A célula faz mutação a 1000 lá, e fazendo essas mutações há algum tempo, isso não quer dizer que tenha manifestação clínica, a gente não enxerga, porque então, você não tem um exame complementar confiável, principalmente para o paciente que não tem lesão. Então, esse esquema de prevenção, ele vai ter que ser construído na base dos fatores predisponentes que o paciente apresenta, e em cima desses fatores predisponentes, você construir um esquema de retorno e de aconselhamento para ele.